Porque dentro da sua família, o mundo espiritual já era muito aguçado. Você pode contar para nós como que começou isso desde a época que você era criança com a sua mãe? Sim. Bom, a minha mãe, ela se envolveu e ela já veio de raízes. E eu fiquei sabendo depois de um bom tempo, já de anos, quando eu participei de uma resenha da família lá em Minas Gerais, que os meus avós já eram bruxos, já eram feiticeiros. Daí eu falei, meu Deus do céu, olha da onde que vem, né? A minha turma, minha galera. Então a minha mãe, ela teve esse lado muito pesado na vida dela. Meu pai era mago, porque ele era mágico de circo, né? Logo no início do casamento deles. E minha mãe se envolveu com feitiçaria. E ela aceitou a Jesus, conheceu a Jesus, mas não ficou na presença do Senhor, né? Continuava vivendo aquela vida, fazendo aquelas coisas. E quando ela decidiu definitivamente sair desse mundo escuro, foi uma guerra muito grande. Por quê? Porque os demônios não queriam deixar. Não queria permitir de maneira nenhuma que ela saísse. E quando ela tomou a decisão, e os demônios sabem, né? Eles sabiam que era sério, então eles tentaram matar ela. Tentaram matar a minha mãe e tentou de todas as formas matá-la, tirá-la, levá-la, mas o Senhor teve misericórdia dela e da nossa família e nos colocou todos no caminho do Senhor. Mas desde criança tive experiências muito fortes e posso contar algumas delas. Então, quando os demônios vieram para levar a minha mãe, Deus preparou pessoas para orar por ela, para interceder por ela, para que ela ficasse liberta. Sabe quando a possessão maligna? E a possessão maligna na vida da minha mãe era tão forte que era estilo do exorcista. Entendeu? Teve uma ocasião que um demônio entrou, ou seja, era um demônio entrando e saindo e outro entrando. Eram legiões, né, na vida dela. Aí teve uma hora, eu estava ali pertinho dela, vendo a cena de tudo que estava acontecendo. Eu era criança, mas eu estava presenciando, porque eu era muito de ficar perto da minha mãe. E um demônio falou na boca dela, vou levar ela. Chacoalhou ela, bateu para um lado e para o outro, mas não levou. Ela não morreu. E aí ele falou, mas agora vai vir um mais forte do que eu e ele vai levar. Aí esse outro que entrou nela, fez ela levitar no ar, virou ela de cabeça para baixo, e a minha mãe, ela era pequena, mas ela pesava mais de 170 quilos. Então ele virou ela de cabeça para baixo assim e jogou de cabeça no piso assim, ó. Eu, naquele momento, falei, arrebentou a cabeça da minha mãe. Mas depois, entendendo que Deus é soberano e é maior, eu entendi que a mão do Senhor foi colocada ali, porque de outra forma não tinha como não ter arrebentado a cabeça, os miolos dela. Entendeu? Seria arrebentado. Então foi algo muito surreal, muito sobrenatural, mas algo que eu estava vendo, não era sonho. Era algo que eu estava vivendo, vivenciando ali. E a minha mãe, ela esguichava sangue, né? Esguichava sangue da boca dela assim, e o sangue caía no piso e saía andando, correndo assim, subindo nas paredes assim. Meu sangue, Deus. aquele sangue vivo, uma coisa, sabe, nada humano, nada natural. Você podia perceber que eram espíritos mesmo que estavam envolvidos em tudo isso daí. E eram tantas coisas que aconteciam ali, e graças a Deus esses demônios não conseguiram levar a minha mãe. A oração prevaleceu, o jejum, a consagração e a guerra espiritual, e foi vencido em nome de Jesus. Mas, pastor, assim, ó, como que fica a cabeça de uma criança? Porque, assim, eu sou pai, a minha filhinha tem 9 aninhos e eu tenho um menininho agora de 6 meses. Eu já presenciei na vida dos meus filhos uma sensibilidade para o mundo espiritual. Eu sei como pai, eu sei de coisas que acontecem, eu já presenciei. Mas nada tão exorbitante, porque assim, uma coisa é você ter uma sensação para algo e você entender desde cedo, tendo um pai e uma mãe cristão falando pro filho, olha, é assim que guerreia, é assim que fala, é assim que trata. Como que era para você dentro de casa ter uma visão desse jeito, sendo criança, e tendo que dormir nessa casa, e tendo... Como que... Você sente que o próprio Deus cuidava de você, cuidava da sua mente? Como que ficava a sua mente em relação a tudo isso? Eu acredito, sem sombra nenhuma de dúvida, de ser escolhido por Deus. Porque
apesar de, na minha infância, não ter proteção, não saber como lidar com o mundo espiritual, porque eu era atormentado por pesadelos dioturnamente. Os pesadelos vinham em mim, era só eu dar uma cochilada. Eles vinham. E nas madrugadas, nas noites, era a noite inteira sendo atormentado. E eu via os espíritos entrando. Os demônios entravam pelas paredes, entravam pelas portas, entravam por todo lado. Do nada eles apareciam e vinham e me imobilizavam e queriam me matar, sufocar. Mas Deus nunca permitiu, né, acontecer nada comigo. Então, desde a infância, eles me tocavam, entendeu? Vinham em horários específicos, tocavam meu corpo e eu não sabia como reagir, como reacionar diante daquilo. E a minha mãe, ela teve a ideia de alugar a sala principal da nossa casa para um centro de Umbanda. Entendeu? Na época, quem alugou ali era um feiticeiro, que o nome dele é... E um dia eu brincando, entrei por aquela sala lá e quando eu vi, eu já estava lá dentro, né? Cheguei lá e ele estava incorporado lá. E os demônios falaram na boca dele e disse que eu seria um dos dele. Por isso que a minha reação me leva hoje a entender que realmente Deus me escolheu. Porque na minha mente eu disse, eu não quero isso para mim. Ele fala, mas você vai ser um dos nossos... Parece que ele estava, sabe, me contrapondo ali, dizendo, e eu só em silêncio olhando aquela cena e ouvindo o que ele estava dizendo. Depois saí dali, fui para fora, depois dele fazer um negócio lá com a garrafa, tentando quebrar, dizendo que ia me quebrar e não sei, eu acredito que Deus não deixou aquela garrafa quebrar, que ele olhou espantado para mim e a garrafa não quebrava. Ou era um jogo psicológico, alguma coisa. Saí para fora, olhei para o céu e na minha mente, sem abrir a minha boca, eu olhei para o céu e falei, Deus, não deixa que o que ele falou aconteça comigo, porque eu não quero. Então, uma criança de 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, rejeitando aquilo sem nem ter conhecimento espiritual de nada, já pude saber qual era a minha escolha, o que eu queria da minha vida. Aquilo ali é o que eu não queria. Então, eu vivi tempos muito difíceis na minha infância, vivi. Mas uma vez que eu tive um encontro com o Senhor, entreguei minha vida a Jesus, os espíritos vieram no meu quarto de noite, depois que eu aceitei a Jesus. Mas quando eles chegaram, eles pararam ali. E não puderam chegar. Tiveram que retroceder. Aí eu entendi que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O que a Bíblia diz é a verdade. Tive algumas guerras espirituais noturnas? Tive. Uma vez eu tive a visita do próprio Satanás no meu quarto, porque estremeceu a cama, estremeceu as paredes, estremeceu o teto, o meu corpo inteiro estremeceu, e eu percebi que era a presença dele. E naquele momento, com a sabedoria, porque a Bíblia nos ensina isso, né? Que o próprio anjo, né, disse para Satanás, o Senhor te repreenda. E foi essa oração que eu fiz. Eu falei assim, não sou eu que vou expulsar esse daí, não. Não vou entrar em guerra com ele. Falei que o Senhor o repreenda. Falei, Deus, está na tua mão. Na mesma hora, eu pude perceber a intervenção divina ali, dissipando toda aquela treva que tinha entrado no meu quarto. E foi embora. Coisas assim. Por isso que fica uma observação muito forte para você, até vou dar oportunidade para o pastor falar sobre isso também, para você que é pai e você que é mãe, você... O que está acontecendo aí? Onde está saindo esse som? Fone. Para você que é pai e você que é mãe, você direcionar o seu filho, ensinar o seu filho a viver as próprias guerras também desde cedo. Porque a nossa palavra em oração, ela tem muito poder. Aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu também. Então, assim, é muito importante, pastor, queria que você falasse sobre isso, porque existem pais e mães que às vezes os filhos estão sendo perturbados de noite, eles estão tendo uma perturbação noturna espiritual e pais levam isso como uma coisa natural, um medo bobo de uma criança. Existe uma importância muito grande da gente ensinar os nossos filhos, não, peraí, repreende desse jeito aqui. Sim. Liga isso aqui na terra que Deus vai te ouvir e vai acontecer. É ou não é, pastor? Sim, quando eu era criança, o que acontece? Eu contava para as pessoas o que acontecia comigo. Uns vinham para mim e diziam, não, quando você dormir, você pega o teu sapato e vira ele para o contrário. Essa eu nunca ouvi, cara. Aí outros diziam para mim, não, você não pode dormir com os pés virados para a porta. Aí eu pegava e virava os pés para cá. Olha só.
Aí outro falou para mim assim, não, você tem que cruzar os braços quando você dormir. Final da história. Eu tirava ou virava o calçado, eu virava os pés para outro lado, cruzava os braços, me encolhia e era pior ainda. Aí é que os demônios vinham mesmo e ficava mais amarrado ainda, entendeu? Não tinha como lidar. Foi somente quando o Senhor Jesus realmente entrou na minha vida e eu aprendi que há poder no sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, ele é propiciação. A arca da aliança, ela tem uma tampa que se chama propiciatório, que é a proteção da cobertura da arca e que tem os querubins sobre ela com as suas asas, tocando assim umas nas outras. Então, a palavra de Deus ensina que Jesus, ele é o propiciatório, ele é a propiciação nas nossas vidas. Quer dizer, uma cobertura do sangue de Jesus está sobre a nossa vida e nos cobre. Por isso que nós aprendemos faz muito tempo sobre isso, né? Declarar que há poder no sangue de Jesus, que o sangue de Jesus te cubra. Entendeu? O pai e a mãe têm que orar pelo filho quando ele ainda não tem experiência e não sabe, e pedir para ser coberto com o sangue de Jesus. Entendeu? Porque o que o diabo não suporta é como que barulho de arrebentar os tímpanos nos ouvidos de Satanás, é ele ouvir essa palavra. Há poder no sangue de Jesus. Porque foi o sangue de Jesus que o venceu. Foi o sacrifício da cruz. Foi o sangue que nos comprou, né? Isso é algo magnífico, assim. Eu já tive experiências na minha casa, com os filhos pequenininhos, de tá chorando demais, de ser uma coisa... E você colocar a mão e falar, e determinar em nome de Jesus, perturbação, alguma coisa aqui, e cessar. Então, assim, tem gente que não acredita que o serzinho ali, inocentezinho, pequenininho, não vai sofrer uma retaliação, um ataque espiritual. Mas muitas vezes, pastor, foi direcionado para uma pessoa, não bateu naquela pessoa, vai bater nos pequeninos. Você não acredita nisso? Com certeza. Por quê? Porque são mais vulneráveis. Por mais que Deus ama, sabe? As crianças são dos tais é o reino dos céus, tudo isso. E é justamente porque dos tais é o reino dos céus que as trevas vão atacar. Entende? Então tem que proteger os filhos, tem que cuidar. Porque as crianças são atacadas e podem ser possuídas por demônios, sim. Eu já orei por crianças possuídas por espíritos. Crianças pequenas, sabe? Dos demônios falar e eles gritarem e transformar a voz ou sabe, gente? Isso é coisa séria, não é brincadeira. Adolescentes começar a se mover no chão como cobra, assim, ó, e deslizar assim como serpente, entendeu? E se virar o pescoço para trás. Então, são coisas muito terríveis. Então, o diabo, ele não tem dó daquele que é imagem e semelhança de Deus, não importa a idade, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, homem, mulher, anciãos, não tem, entendeu? O que é a imagem e semelhança de Deus, o inferno tem ódio, então ele vai atacar.